Uma das coisas que a gente mais tem sorte no Brasil é de que a gente está lidando com fascistas burros. Porque tem fascista, como nos Estados Unidos, como em alguns locais da Europa, que não é burro. Tem líder fascista que é inteligente, sabe manipular as coisas para se manter no poder. Alguns conseguem, outros não. Mas tem fascista como Bolsonaro e a sua tropa que são muito, mas muito burros. E olha só, o Bolsonaro, pelo que tudo indica, o advogado do Bolsonaro nesse caso, nessa investigação de terrorismo, vai ser o Frederick Wassef. O Wassef vai ser o advogado do Bolsonaro. O Wassef já emitiu uma nota oficial em nome do Bolsonaro. Eu vou ler aqui a nota oficial para você. Eu vou falar. Ele usou simplesmente a estratégia mais burra possível. Eu, Thiago, não consigo pensar numa estratégia jurídica tão burra como a que o Wassef fez para o Bolsonaro. Vou ler para você. O presidente Jair Bolsonaro sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas, assim como sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Primeira parte da nota, ok. Tem mentira aí no meio? Tem, mas ok. Aí chega a parte que você fala, se essa for a estratégia dele para o resto do processo, tomara que seja, porque, meu Deus, em todo o seu governo sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometido pelos infiltrados na manifestação. Quer dizer, a estratégia do Bolsonaro é dizer o seguinte, que tudo aquilo foi feito por infiltrados e que ele jamais incentivou nenhum ato e que ele sempre foi a favor da democracia. A gente está falando de um presidente que homenageava o golpe de 64 e que antes de ser presidente, dizia que o melhor período da história do Brasil foi a ditadura militar, que ele chama de contra-revolução. Aí diz, a estratégia vai se basear em tentar dizer, ele vai tentar enganar o Alexandre de Moraes e dizer que os atos cometidos pelos terroristas foram, na verdade, infiltrados de esquerda. Olha, ele não está conseguindo enganar nem os próprios bolsominions. Os grupos bolsonaristas estão em polvorosa nessa semana, porque alguns... Você vê como fascista é o lixo do lixo do lixo. Por que eu falo fascista não é nem gente? Alguns que estavam, as mesmas pessoas que no dia 8 estavam falando tem que quebrar mesmo, destrói tudo, o Brasil é nossa, tudo mais. 2 dias depois começaram a falar, não gente, foram infiltrados, é a esquerda colocou infiltrado da manifestação, os mesmos. Teve gente que gravou vídeo destruindo as coisas e depois estava publicando que foram infiltrados. Ou seja, esse é o nível da hipocrisia deles. Falar que foi infiltrado é o caminho mais curto para o Bolsonaro ir para a prisão. Eu estava lendo alguns outros analistas que estavam fazendo a mesma análise que eu. Se o Bolsonaro quiser ir para a prisão bem rápido, é só ele usar essa tese de que não, eu não incentivei nada e quem produziu atos de vandalismo foram infiltrados. Pô, os caras estavam lá dentro com a bandeira do Bolsonaro. Os mesmos, assim, tem vários vídeos circulando em redes sociais. A Polícia Federal tem muito vídeo provando que gente que estava lá no acampamento com bandeira do Bolsonaro e tudo mais, depois estava destruindo. Tem vídeo de dentro do Palácio, vídeo que muita gente não viu, que é dentro do Palácio do Planalto, o pessoal quebrando as coisas, jogando cadeira pela janela, e aí o vídeo foca no rosto da pessoa, aí depois pega um vídeo de 3 semanas antes, tá lá o cara no acampamento bolsonarista. Você fala, pô, é a mesma pessoa, não tem como falar que é infiltrado. E eles foram lá tentar dar um golpe de Estado para quem chegar no poder? Pro Thiago? Não. Pro Lula continuar no poder? Não. Para quem? Pro Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais difícil e parece que o advogado burrão do Bolsonaro é o que vai ser escolhido para esse caso, o que eu acho excelente, espero que ele continue aí nessa tese, que aí a chance dele ser preso aumenta muito. Enquanto isso, o Ibanez Rocha está fazendo de tudo. E vamos lembrar, antes de qualquer coisa ele é político. Muito mais político do que o Bolsonaro, do que esse pessoal aí da extrema-direita que estava no governo Bolsonaro. Apesar dele ser aliado, ele é político. Ele está fazendo de tudo que você puder imaginar nos bastidores, está puxando o saco de todo mundo, tá assim, olha, para tentar não ser preso. Eu cheguei até a falar, faz 3 dias, eu fiz um post no Twitter, olha, porque tem muitos rumores eu comecei a escutar de que o Ibanez ia ser preso a qualquer momento. Eu até cheguei a twittar, olha, o Alexandre de Moraes só está esperando o STF referendar o afastamento do Ibanez e o Ibanez vai ter a prisão decretada assim como Anderson Torres. Se você me segue, você não viu esse post, porque menos de 1 hora depois eu pensei, eu falei, na minha opinião, não. Quem tá achando isso, até alguns analistas estavam falando isso, tá errado. O Ibanez ele é político e ele já mostrou, no próprio dia 8, ele gravou um vídeo, ai, desculpas Lula, mil desculpas,
tentando se safar, e ele tá nos bastidores tentando. Então eu não acredito que ele seja preso tão cedo. Eu, Thiago. Pode ser que seja. Às vezes eu falo que não, o cara é preso. A gente fala, Thiago, você é otimista. Não, eu falo o que acontece. Nesse caso e com muitos outros, eu sou até pessimista. Acho que o cara não vai ser preso, acaba sendo. Tá. Por quê? Porque o Ibanez tá tentando de tudo e ele prestou depoimento. Exatamente para não ser preso. Ele se apresentou para prestar depoimento. Ele pediu para depor. Falou, posso depor? Foi lá na sede da Polícia Federal e falou por 3 horas. O depoimento todo do Ibanez Rocha foi público. O depoimento foi tornado público no mesmo dia ainda. E aí, no depoimento dele, ele delata todo mundo. Ele joga todo mundo aos leões. Mas esse é o tipo do cara... Não é aquele cara que fala, não, eu vou assumir minhas responsabilidades aqui. Não, ele joga todo mundo. Ele jogou Anderson Torres aos leões, ele jogou o secretário interino de Segurança Pública aos leões e ele jogou generais do Alto Comando do Exército aos leões. Diz o Ibanez Rocha o seguinte, que ele estava trabalhando sempre com o governo Lula e sempre com o Flávio Dino, antes mesmo do Lula assumir, para desmontar o acampamento. Diz ele que, se fosse por ele, aquele acampamento nem existiria. Diz ele também, o Ibanez Rocha, que no dia 29 de dezembro, isso é fato, viu? Isso é notório, isso todo mundo sabe, isso foi amplamente noticiado, inclusive com vídeos na grande mídia, que no dia 29 de dezembro, a Polícia do Distrito Federal fez um acordo com o pessoal do Quartel-General do Exército para retirar o acampamento de lá. Seja força ou não, iam retirar tudo de lá. E que no dia 29, o Alto Comando do Exército impediu. Algumas barracas chegaram a ser retiradas, mas o Alto Comando do Exército fez uma barreira e protegeu os manifestantes terroristas. Então você tem aí generais do Alto Comando do Exército que deliberadamente protegeram terroristas. Veja bem, ninguém seria preso. Eles vão tirar o acampamento e acabou, gente. Volta para casa, tchau. Ninguém ia ser preso. Aí você falava, é porque tem parentes de militares lá. Pô, e daí? E daí? São terroristas. Então, há generais no Alto Comando do Exército, que ainda são generais da ativa, que impediram aquilo. 10 dias depois, exatamente 10 dias depois daquilo, esses terroristas cometeram o maior ato de terrorismo da história do Brasil. Que foi o ataque às sedes dos 3 poderes. E, olha, teve um vaso que foi quebrado, eu dou até vontade de chorar. É um vaso da dinastia Shang, na China. A dinastia Shang foi 3.000 anos atrás. O vaso foi dado de presente para o Brasil e o vaso estava lá no museu. Um vaso vermelho, lindo. O vaso sobreviveu 3.000 anos. Quer dizer, 1.000 anos antes de Jesus Cristo nascer, aquele vaso já existia. Aquele vaso passou por inúmeras guerras. Passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, passou antes disso pela Idade Média, passou por tudo que você puder imaginar da história. Não passou pelos bolsominions. Quebraram o vaso. 3.000 anos e quebraram o vaso. Esse é o nível desses terroristas. Agradeça aos generais do Exército. Então eu vou falar, a justiça só será feita quando, além do Bolsonaro, do Ibanez, do Anderson Torres, estiverem presos pelo menos uns 10 generais vagabundos, viu? O que tem de general que merece ser preso, ó, não tá escrito, viu? É muito general que tem que ser preso. E o Ibanez jogou os generais aos leões. Falou, ó, por mim não teria acampamento, só aconteceu isso porque os generais deixaram. Se não fossem os generais, não ia ter esse ato, porque não ia ter acampamento ali. Porém, a situação do Ibanez é muito, muito difícil, assim como a do Bolsonaro. Por quê? Porque ele nomeou Anderson Torres como secretário de Segurança Pública. Não precisava ter nomeado Anderson Torres, podia nomear quem ele quisesse. Mas não, ele escolheu justo o Anderson Torres, que foi o cara que no dia da eleição, do segundo turno da eleição, ele desacatou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, que é do Alexandre de Moraes, e fez mega operações com a Polícia Rodoviária Federal para impedir petistas de votarem no Lula. Lembra disso? Pois bem, esse cara ganhou como prêmio seu secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e todo mundo falava, quando o Ibanez anunciou que seria o Anderson Torres, ele vai ficar 4 anos tentando ameaçar o Lula, porque os bolsonaristas vão ficar ameaçando atacar o Palácio do Planalto e a Polícia do Distrito Federal não vai fazer absolutamente nada, porque vai ser o Anderson Torres, que é bolsominion, ali comandando a polícia. Ele escolheu Anderson Torres. O Anderson Torres entraria de férias dia 9, segunda-feira. O Anderson Torres saiu de férias dia 6. Diz o Ibanez, aí ele joga Anderson Torres aos leões.
Diz o Ibanez que o Anderson Torres não avisou e que ele saiu de férias 2 dias antes sem avisar. Vamos lembrar, secretário de segurança... Quando alguém entra de férias na segunda-feira, é normal sair a pessoa viajar logo na sexta. Mas não quando você está em cargos como secretário de Segurança Pública, ministro de Estado, cargos que são estratégicos. A pessoa tem que ficar até o último dia. É um cargo de plantão. Cargo de plantão, você não sai de férias 2 dias antes. Não sai. Eu usei exemplo aqui outro dia. Imagina se a Rússia ia atacar a Ucrânia, se um general ucraniano chega e fala: ó, gente, minha férias é segunda-feira, sei que a Rússia vai atacar amanhã, mas tô indo de férias, viu? Tchau, na sexta-feira. Você consegue imaginar uma dessa? Não. Então, mesma coisa. Todo mundo sabia o que ia acontecer, isso foi anunciado pelos bolsonaristas. Eu falei aqui 2, 3 dias antes, esse pessoal tá indo com muito ônibus, estão fretando ônibus do Brasil inteiro para Brasília, gente. Estão fretando ônibus, vai dar ruim lá. Não fizeram nada. Para piorar, o interino do Anderson Torres, ele mudou o plano, junto com o Ibanez, não pense que o Ibanez não sabia disso, em cima da hora. O Flávio Dino ficou sabendo via imprensa. O Ibanez diz no depoimento que ele avisou o Flávio Dino de absolutamente tudo. Mentira. Ficou sabendo via imprensa que o plano do governo do Distrito Federal foi mudado menos de 12 horas antes. Foi mudado no sábado à noite, de madrugada. O Anderson Torres também desmontou toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Só o fez porque o Ibanez deixou. Porque ele é o governador, quem é o chefe é quem manda. O Ibanez disse que ligou para o Anderson Torres e o Anderson Torres não atendia o telefone. E que ele não conseguia falar com o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, e que na única vez que ele conseguiu falar, o Anderson Torres diz: olha, o interino é fulano, tá aqui o telefone dele, se quiser falar com ele, que eu tô nos Estados Unidos. Esse é o depoimento do Ibanez. E que ele fala com o interino, e o interino disse a ele às 9h30 da manhã, e depois às 1h30 da tarde, que estava tudo tranquilo. Eu usei exemplo aqui outro dia. Novamente, imagina que vai ter um jogo de Palmeiras e Corinthians, e que as duas torcidas estão se odiando, as torcidas se odeiam. Aí tá chegando a mancha verde, todo mundo armado. Imagina, eles não vão armados aos jogos, né? Nem podem entrar com arma. Imagina que nesse caso estão todos armados, até os dentes. Aí tá chegando a mancha verde, tá chegando do outro lado a Gaviões da Fiel. E você fala: pô, pelo andar da carruagem, vão se encontrar daqui meia hora, vai dar ruim. Você sabe que vai dar ruim. Todo mundo sabe que vai dar ruim. Agora imagina que antes disso, nas redes sociais, eles estavam dizendo: eu vou matar palmeirense, os palmeirenses vão matar corintiano. Meia hora antes deles se encontrarem, imagina que alguém chega e fala: ó, gente, tá tudo tranquilo aqui, fica tranquilo. Tira a polícia, que tá tranquilo, não aconteceu nada. Não se encontraram ainda. É o mesmo. A desculpa esfarrapada do Ibanez não se sustenta por 10 minutos. Porque 1h30 da tarde o pessoal ainda não estava na esplanada dos ministérios. Eles ainda estavam saindo do acampamento. Então, obviamente, estava tranquilo. Obviamente que 9h30 da manhã estava tranquilo. A maioria dos vagabundos estava ainda dormindo. É óbvio que estava tranquilo. A coisa começou a acontecer à tarde. Quando eles começam a chegar à esplanada dos ministérios e depois à Praça dos Três Poderes, aí é que a coisa fica ruim. Então, a desculpa dele não se sustenta. Só que o Ibanez já mostrou o seguinte: ele vai delatar até a mãe se precisar para não ser preso. Ele está fazendo de tudo, tanto nos bastidores, ele está em contato com o Flávio Dino, pedindo desculpa, tentando ajudar com as investigações, fazendo de tudo para ver se ele consegue não ser preso. Está em contato também com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, sabe que vocês têm que saber que eles têm contato uns com os outros para tentar articular para não ser preso. Mas a situação dele tá bem difícil, viu? Bem difícil. Já eu vou falar. Espera algumas semanas, o Ibanez vai para cima do Bolsonaro. Mas não tenha dúvidas de que ele vai para cima do Bolsonaro. Ele disse que quando ele demitiu o Anderson Torres via telefone, durante os ataques, bateram boca e o Anderson Torres desligou o telefone na cara dele. Isso, para mim, irrelevante. O Anderson Torres não seria demitido se não fosse contratado em primeiro lugar. Ele contratou porque quis. Então temos aí a confirmação de que generais são bandidos, como se alguém ainda não soubesse, o Bolsonaro com a pior estratégia possível, que é o caminho mais curto para a prisão, e eu fico revoltado com a grande mídia. Mas tem uma jornalista, chama Thaís Oyama. Ela até chegou a escrever um livro que era contra o Bolsonaro. Eu li parte do livro, mas olha, que ridículo. Não tinha nada, um balão vazio cheio de nada, o livro dela contra o Bolsonaro. Tá. Ela passou, as últimas 2, 3 semanas, defendendo os bolsonaristas. Ela chegou a escrever um artigo, e o pior é que isso é capa no UOL e capa na Folha. Aí ela escreveu um artigo atacando Alexandre de Moraes e defendendo a Carla Zambelli. E o pior, com mentiras.
dizendo que o Alexandre tem poderes demais. Que nenhum juiz nunca teve tanto poder como tem o Alexandre de Moraes. Toda decisão do Alexandre tem que ser referendada pelo plenário do STF. Isso é regimento interno. Então não é que ele tem o poder, ele não faz o que quer. Se ele fizer alguma coisa que não pode, o plenário vai lá e derruba a decisão. Ela defendeu a Carla Zambelli, que no dia da eleição saiu atirando nas pessoas, um dia antes da eleição. Depois disso, vai lá, Thaís Oyama, jornalista do UOL, e defende. Aí depois, ela fez agora um texto falando que, olha, o Lula desagradou militares. Aí sabe o que ela faz? Ela ouve militares golpistas, ou seja, criminoso. Ela ouve generais criminosos e aí ela dá a notícia em off. Ou seja, ela não dá o nome do general. Ou seja, ela faz o papel de porta-voz de terrorista. É isso que virou o UOL. O UOL e principalmente o UOL e Estadão viraram porta-vozes de terrorista. Porque quando um general golpista, bolsonarista, que provavelmente tem familiar terrorista, que provavelmente é desses aí que deixou os terroristas ficarem lá, vai lá e dá uma declaração para a imprensa, a obrigação de um jornalista é não publicar isso. Ou fala, eu vou publicar com o seu nome. Você está falando isso? Ah, é? Você está aqui ameaçando a democracia? Então vou colocar o seu nome aqui. Ah, você não vai falar o nome? Não posso falar o seu nome? Então não vou dar a notícia. Porque eu não vou fazer o papel de porta-voz de bandido. Não. Ela vai lá e faz. Ela é a maior porta-voz de bandido do Brasil hoje, se chama Thaís Oyama. Assessoria de imprensa de bandido, Thaís Oyama. Aí, UOL, Estadão. Assessoria de imprensa de bandido, é isso que eles são. E aí, o Globo News também passou a dar informação de general em off. Olha, porque generais dizem que o governo Lula está errando. Qual general é esse? Dá o nome do general. Porque, olha, os generais estão bravos porque o Lula criticou os militares depois dos ataques do dia 8. Dá o nome do general. Quem é esse general golpista que está defendendo o terrorista? Quem é? Porque se um general fala contra os manifestantes, aí ele pode falar em manifestantes, ó. Essa mídia trata como manifestante, até eu falo a palavra errada, terrorista. Se um general critica os terroristas, pode criticar em off, mas tá criticando, tá descendo a lenha. Não precisa nem dar o nome. Tá, mas se ele tá defendendo o bandido, ou você dá o nome ou você não publica. Das duas, uma. Não, a imprensa está fazendo papel de assessoria de imprensa ou de porta-voz de bandido. É isso que está acontecendo e agora tem a confirmação do governador do Distrito Federal, que é um dos principais responsáveis por essa catástrofe, de que os generais ajudaram sim os terroristas. O que já era sabido, agora é confirmado pelo governador. Então, veremos aí os próximos passos e eu espero que não tenha anistia para milico vagabundo. É isso que eu espero. Ó, falou.